Vamos lá. A nossa aula de hoje vai trabalhar o primeiro reinado, um período que vai de 1822 a 1831. É o período que Dom Pedro I vai assumir o Brasil. Para que a gente comece, precisamos retornar um pouco e relembrar alguns fatos de extrema importância para que Dom Pedro chegasse ao poder e começasse o primeiro reinado. O primeiro fato é que a independência do Brasil acontece em 22, naquele mesmo ano. E esta independência ela vai acontecer após uma longa pressão das cortes portuguesas tentando exigir o retorno de Dom Pedro para Portugal. Dom Pedro aí se alia com as elites brasileiras e acaba ficando no Brasil. Um fato marcante é a independência ela foi reconhecida pelos países que tinham a maior força no mundo naquela época. Cito aí 3 países que reconheceram essa independência. O primeiro foi os Estados Unidos da América. Ele reconheceu a independência do Brasil devido à doutrina Monroe, que dizia América para os americanos. O plano norte-americano era ganhar cada vez mais influência na América. E para isso, defender movimentos de independência era importante. O segundo país a ser citado é a Inglaterra. A Inglaterra logo apoiou a independência. Ela só tinha a ganhar porque, ora, ela ia cada vez mais, a partir daí, ganhar mercado aqui no Brasil. Sem a influência portuguesa, esse processo facilitaria. E o último país a aceitar a independência vai ser Portugal, em 1825 só, após o Brasil pagar 2 milhões de libras esterlinas. Portugal cobrava o que para reconhecer a independência do Brasil? Segundo as cortes naquela época, era necessário cobrar o que Dom João VI deixou no Brasil. Armas, por exemplo, até a biblioteca do Rio de Janeiro foi cobrada também aí esse valor de 2 milhões de libras esterlinas. O que é interessante é que o Brasil não tinha esse dinheiro. E eis que quem vai ajudar o Brasil? A Inglaterra vai emprestar o dinheiro e repassar para Portugal. Na prática, meus amigos, a Inglaterra vai só diminuir a dívida portuguesa, porque Portugal era extremamente dependente dos ingleses ali. Pronto. Agora começaremos a questão política. Sim, o primeiro reinado é um momento de efervescência política naquela época no Brasil. Na questão política, eu dividi aqui entre Partido Brasileiro e Partido Português. Atenção, isso não significa que no Brasil tinham já partidos, como temos nos dias de hoje. É só uma denominação para facilitar todo o organograma político daquela época. Do lado brasileiro, nós tínhamos os conservadores e os liberais. Qual é a diferença? O movimento conservador era composto por nobres portugueses e por grandes comerciantes. Este movimento ele queria a divisão do poder entre parlamento e o imperador Dom Pedro I. Ele defendia a eleição indireta. O movimento liberal, como o nome já diz, inspirado no ideal iluminista francês do século XVIII, queria uma não divisão do poder. Ora, os pequenos e médios comerciantes que faziam parte desse movimento, eles queriam a soberania do parlamento, ou seja, que o parlamento tivesse mais poder e não Dom Pedro. Eles queriam a eleição direta no Brasil. Destaco também os portugueses, sim, portugueses estes que no início não aceitaram inclusive o movimento de independência. Vale lembrar, várias revoltas pelo Brasil contra a independência, revoltas que eram apoiadas pelos portugueses. Batalha do Genipapo no Piauí, por exemplo. Na Bahia surge Maria Quitéria, uma importante heroína que lutou pela independência e ficou conhecida no meio do exército brasileiro. Esse partido português, ele queria o quê? Ele sonhava ainda que Portugal poderia dominar novamente o Brasil. Ele queria uma espécie de recolonização. Ficou no sonho. Eis que um outro ponto a ser tratado vai ser a Assembleia. Um país, quando surge, ele precisa
fazer uma Constituição. E essa Assembleia se reúne para fazer a primeira Constituição do Brasil pós-independência. Ela é feita em 1823. Essa primeira Constituição, ou esse primeiro projeto, melhor dizendo, vai ser apelidado na história como Projeto ou Constituição da Mandioca. Esse projeto foi feito entre políticos brasileiros nessa Assembleia. E esse primeiro projeto constitucional, ele traz elementos marcantes que marcaram, atente bem, a limitação dos poderes de Dom Pedro I. Ora, o Brasil nascia com a Constituição que limitava o poder do seu imperador. É claro que Dom Pedro não iria aceitar isso, iria no futuro dissolver essa Constituição. Mas, professor, que tipo de poder Dom Pedro não tinha? Por exemplo, ele não teria o poder das Forças Armadas, algo que um governante teria, que tem em qualquer país. Como seria a votação aqui? A votação seria medida pelos alqueires de mandioca que cada fazendeiro teria naquela época. Uma votação focada na elite brasileira. Dom Pedro não aceita esse projeto, ele dissolve essa Constituição nesse mesmo ano, em 1823. Eis que alguns deputados não queriam nem sair da Assembleia, ele dissolve a Assembleia também. Acontece aí um fato chamado Noite da Agonia, que deputados não queriam sair da Assembleia naquela época. E em seguida, em 1824, Dom Pedro I vai outorgar, ou seja, vai impor a primeira Constituição do nosso país. Essa Constituição é chamada de Constituição de 1824. O primeiro ponto é que ela é imposta, outorgada, e o segundo é que ela é hereditária, ou seja, o poder no Brasil passaria de pai para filho. Essa Constituição é marcada pelos 4 poderes. O Brasil teria o poder executivo, teria o poder legislativo, teria o poder judiciário, mas o principal poder era o moderador. Esse poder comandaria todos os outros. E ora, vocês, quem comandava o Brasil através desse poder era Dom Pedro I. Destaco também que é uma Constituição que vai ser marcada pela defesa do voto censitário. O que seria o voto censitário? O voto baseado na renda. Só votaria quem tivesse renda naquela época. Era uma votação baseada em 2 combos, em que uma parcela votava inicialmente e a outra votava depois. Destaco também que era uma Constituição que marcou para o Brasil que a religião oficial seria o catolicismo. Sim, o Brasil nascia como um país com a Constituição de 24, com a religião oficial, a católica. E as outras religiões poderiam ser professadas no ambiente doméstico somente. Destaco para vocês que isso traz 2 elementos marcantes, o padroado e o beneplácito. Esses 2 elementos dão a exata noção que Dom Pedro pode, inclusive, interferir nas questões da igreja naquela época. O padroado vai dar o poder a Dom Pedro de nomear bispos, por exemplo. E o beneplácito vai dizer, Dom Pedro pode aceitar ou não qualquer lei que venha de Roma, ou seja, uma lei da Igreja Católica naquela época. O Brasil nasce com essa Constituição, uma Constituição que dá totais poderes a Dom Pedro e é muito marcante para o Brasil. Eu já tinha falado que o primeiro reinado foi um período de ebulição política, ou seja, que tivemos conflitos pelo Brasil. Dom Pedro não teve uma vida fácil e uma marca de conflito aconteceu no Nordeste. Foi a Confederação do Equador, em 1824. Um primeiro ponto a ser ressaltado é que foi um movimento de caráter separatista, ou seja, ele queria fazer um domínio totalmente dissociado do domínio central de Dom Pedro I. Destaco que
esse movimento que acontece no Nordeste, principalmente em Pernambuco, ele vai ter 4 causas. A primeira causa é o fechamento da Assembleia Constituinte. Lembram quando Dom Pedro fechou a Assembleia de 1823, aquela que ia implantar no Brasil a Constituição da Mandioca? Pois bem, os revoltosos da Confederação do Equador, eles apoiavam aquela Constituição. Dom Pedro dissolve ela e implanta, outorga, ou seja, impõe a Constituição de 1824, que dava totais poderes a ele como poder moderador. Ora, os revoltosos não aceitariam isso. Um segundo ponto é a crise econômica. Pernambuco, naquela época, era bem dividido politicamente. Tinha os monarquistas e os liberais. Mas também era dividido economicamente, porque de um lado produzia o algodão e do outro o açúcar. E esses dois produtos não estavam com grandes vendas para a Europa. Ou seja, a economia pernambucana estava em queda. Um terceiro ponto eram os elevados impostos cobrados aqui no Brasil. Desde a chegada de Dom João VI, a taxação de impostos era elevadíssima no Brasil. Com Dom Pedro, aquilo continuou. Ora, o povo pernambucano, quem apoiava a Confederação do Equador, não queria mais aceitar aquilo. E o último ponto, que é o estopim, ou seja, a gota d'água. A partir disso, o movimento vai explodir. Foi quando Dom Pedro I nomeou um governante que os pernambucanos não aceitavam para a província. A partir daí, o movimento vai às ruas e vai chegar a tomar o poder em Pernambuco em 1824. Eis que é importante notar que os pernambucanos chamaram, basicamente, as províncias do Nordeste e do Norte para se agrupar ao movimento e fazer uma grande transformação separatista no Brasil. Ora, o sonho era separar aquela região do domínio de Dom Pedro I. Eis que somente 4 províncias aderiram ao movimento. Destaco Pernambuco, a principal, que começou o movimento, o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Essas 4 províncias tiveram regiões que aderiram ao movimento. Destaco também os líderes desse movimento. Esses líderes eram Frei Caneca e Cipriano Barata. Frei Caneca era o principal líder. Este homem, que era ligado à igreja, muito humilde, estudou a vida inteira e foi o grande elemento que trouxe os ideais para essa revolta. Frei Joaquim do Amor, chamado assim. Eis que o objetivo principal era implantar no Brasil uma república dos moldes norte-americanos, com uma constituição baseada na Colômbia, inclusive naquela época. Inicialmente, esse era o projeto. O nome Confederação do Equador existe porque foi um movimento que aconteceu próximo à linha do Equador. Destaco também que o movimento foi sufocado por Dom Pedro I, não só pelas tropas imperiais, mas Dom Pedro contratou mercenários para invadir Pernambuco e sufocar o movimento. O grande imperador do Brasil não poderia deixar um movimento dessa magnitude enfraquecer o seu governo durante o primeiro reinado. Destaco que a punição foi: Pernambuco perdeu uma região naquela época e 15 dos revoltosos foram penalizados. Eles foram executados, em geral, em praça pública. Inclusive aqui no Ceará tivemos revoltosos sendo fuzilados. Essa foi a Confederação do Equador, um movimento separatista que Dom Pedro tratou logo de sufocar. O primeiro reinado, que é esse período que vai de 1822 a 1831, vai chegar ao fim numa crise tremenda que tem Dom Pedro no centro. Quero destacar que na história brasileira, na história mundial, quando falamos desse período do século XIX até o século XVIII, XVII, as questões em relação aos reis eram muito fortes, ou seja, a vida privada e a vida pública
dos reis eram sempre muito colocados em xeque. Em relação a Dom Pedro I, não foi diferente. Para entendermos como foram os últimos momentos de seu governo durante o primeiro reinado, temos sim que ir para a vida privada de Dom Pedro I. Sabemos que o príncipe era um homem que no início até não tinha muitas habilidades para o governo após proclamar a independência, mas com a ajuda de sua esposa, Leopoldina, e também de grupos ligados a José Bonifácio, por exemplo, o príncipe logo aprimorou a sua maneira de governar. Porém, Dom Pedro tinha vários outros problemas que deixavam a sua vida privada influenciar demais na sua vida pública. Um elemento muito importante aí era que Dom Pedro tinha várias mulheres, era um homem muito mulherengo naquela época. E Leopoldina, a sua esposa, sofria muito com isso. Ora, ela que foi muito importante para a independência do Brasil, após um certo período, vai ficar triste, desolada, até um pouco depressiva, devido ao maltratamento que o príncipe Dom Pedro I dava a ela. Sabemos que, historicamente, Dom Pedro, por um longo tempo, amou Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, Titila, como ele chamava. E com esse amor cada vez mais crescente, Leopoldina foi colocada de lado. E com o tempo ela mandou uma série de cartas para o seu país, destacando nessas cartas que Pedro cada vez mais a largava, a colocava de lado. Leopoldina, inclusive, após o nascimento de Dom Pedro II, que é o Pedro de Alcântara, vai sofrer uma série de problemas e um ano e alguns meses depois vai acabar falecendo. Ora, a vida de Dom Pedro privada não era mais a mesma. Ele tinha vários problemas. Falo um pouco mais depois desses problemas que Dom Pedro tinha. Quero destacar que, curiosamente, após a morte de Leopoldina, Dom Pedro ficou pouco tempo com Domitila de Castro. Ele teve filha com ela, inclusive a filha deles foi reconhecida por Dom Pedro, virou a Marquesa de Goiás, e posteriormente Dom Pedro vai querer procurar uma nova princesa, uma nova rainha futura para ele. O problema, curiosamente, é que ele demorou cerca de 3 anos para achar uma rainha de grande classe que o quisesse. Ele encontra depois a princesa da Baviera, que vai acabar se juntando a ele com 17 anos, mas demorou muito tempo, porque as mulheres ficaram ressabiadas com a fama ou a má fama que Dom Pedro tinha aqui no Brasil. Destaco que os elementos que vão trazer essa crise e posteriormente a abdicação de Dom Pedro são um pouco dessas características dessa vida privada ligada à vida pública, mas temos elementos consistentes também aqui no quadro. Trabalho o primeiro ponto, a Guerra da Cisplatina. Esta guerra acontece na região sul do território brasileiro. Lá, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, tinha tomado aquele território. E o povo daquela região vai se unir com a Argentina e vai fundar uma nova região ali, expulsando o exército brasileiro de lá. O problema é, essa guerra durou de 1825 a 1828, 3 anos de batalha, com muitas mortes e muitos gastos que Dom Pedro praticou por lá. E no fim ele perdeu. Ou seja, ele sai enfraquecido pela derrota e pelos gastos que teve na disputa pela região da Cisplatina, lá no sul. Destaco como segundo ponto os custos da repressão, que foi vitoriosa para Dom Pedro, da Confederação do Equador. Ora, por mais que ele ganhasse aquele conflito e sufocasse o movimento na região nordeste,
precisamente em Pernambuco, esse movimento ele teve um custo. Lembra que Dom Pedro teve que contratar mercenários, piratas naquela época, para sufocar este movimento. Altíssimo custo no Estado brasileiro que não tinha tanto lucro assim. Um terceiro elemento é a economia do Brasil não conseguia crescer. Ela estava estacionada. E, meus amigos, uma frase marcante na história é: problema econômico é igual a problema político para qualquer governante na história do Brasil. Destaco aqui que a balança comercial brasileira estava desequilibrada. Ou seja, o Brasil estava cada vez mais exportando menos e importando mais. Ora, chega um momento que isso vai trazer uma queda drástica para o Brasil. Destaco também que a moeda brasileira era bastante desvalorizada naquela época. Ou seja, o Brasil passava por uma crise econômica acumulada com gastos aqui. Note que a vida de Dom Pedro, politicamente, não era das mais fáceis. Destaco também a elevada carga tributária, que já estava instalada desde Dom João VI. Ora, aumentou cada vez mais. E os colonos já não aguentavam mais. A elite brasileira já não aguentava mais pagar tantos tributos. Destaco para os senhores e senhoras também a questão sucessória. Mais uma vez, a vida privada de Dom Pedro influenciando nas questões. Que questão sucessória, professor? Dom João VI vai morrer em 1826. Reza a lenda que após ter um banquete muito farto, ele falece. Ele falecendo deixa um problema, porque ele não deixa encaminhado na carta de testamento quem iria assumir. Teoricamente era o mais velho, Dom Pedro I, mas Dom Pedro estava no Brasil e ele não poderia assumir dois países. Ora, temos um problema. Para resolver o problema, Dom Pedro resolve casar sua filha com Dom Miguel, seu irmão. A partir daí, ele vai assumir o trono. Carlota, sua mãe, não queria que a filha de Dom Pedro assumisse. E eis que a pressão foi imensa e o casamento aconteceu. E Dom Miguel, o seu irmão, vai assumir o trono naquele momento. Era o preferido de sua mãe. Dom Miguel tinha muita popularidade em Portugal, algo que Dom Pedro não tinha. Lembre que Dom Pedro, em 22, ao escolher ficar no Brasil, ficou queimado nas cortes portuguesas. Mais um problema. Esse elemento é bem importante porque, meus amigos, a elite brasileira vai notar que Dom Pedro está muito preocupado com as questões portuguesas. Ora, imperador, fixe o seu olhar no Brasil e não se preocupe com Portugal. Mas Dom Pedro tinha um olhar muito fixo às questões portuguesas. Isso não vai ser bem visto na elite brasileira. Mais um ponto a colocar Dom Pedro em xeque. Trago como um sexto ponto o assassinato dele, Líbero Badaró. Quem era este homem liberal que tinha um jornal que constantemente colocava notas contra Dom Pedro? Badaró falava: para o bem do Brasil, que este homem saia daqui e que o Brasil não seja mais governado por um português. Ele é morto. Isso causa um problema político naquela época. Os ânimos vão se acirrar um pouco mais a partir dessa morte. O sétimo elemento é Dom Pedro, após a morte de Badaró, viaja a Minas Gerais. Lá ele é recebido com faixas de luto devido à morte de Badaró. Dom Pedro percebe que não é bem recebido e logo volta para o Rio de Janeiro. Isso em março. E eis que acontece o episódio de 11 a 16 de março, chamado de Noite das Garrafadas, em 31 já. Note que o episódio durou dias. O que foi isso? Quando Dom Pedro voltou para o Rio, os portugueses, sim, os comerciantes portugueses que adoravam ele, ora, da mesma nacionalidade, colocaram faixas para receber o grande imperador que voltava para o Rio. E iam fazer uma festa. Ora, meus amigos, os liberais brasileiros não aceitaram tal atitude. Como fazer uma festa
para receber Dom Pedro num Brasil quebrado. Crise e Dom Pedro preocupado com as questões portuguesas. Começa aí um quebra-quebra geral, garrafas para todo lado, uma disputa entre brasileiros versus portugueses, porque não queriam os brasileiros aceitar aquela recepção tão gloriosa feita pelos portugueses a Dom Pedro. Esta foi a noite das garrafadas. A partir daí, Dom Pedro percebe que a sua força política está acabando. E eis que ele tenta, no último fôlego, ainda nomear alguns brasileiros em alguns cargos políticos. Porém, não consegue fazer isso. E eis que ele vai nomear portugueses posteriormente. Mostrando claramente uma atitude absolutista em meio a uma crise. Dom Pedro, a partir daí, em 31, vai perceber que o caldo está fervendo, a sua situação não vai estar muito boa, e em 31 ele resolve abdicar do trono de imperador do Brasil. Temos o fim aí do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Dom Pedro abdica do trono, volta a Portugal, assume lá o governo de Portugal e deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara. Ele estava com pouco mais de 5 anos, 6 anos incompletos. Pedro não poderia assumir o poder do Brasil. Pedro não poderia se tornar ainda Dom Pedro II. Ele teria que atingir a maioridade. Essa lacuna de tempo, até Pedro virar maior, é chamada de período regencial, que vai de 1831 a 1840. Foi o período de grande ebulição política, de grande convulsão política, de grandes conflitos nas diversas províncias do Brasil. Sim, a regência será nosso próximo assunto.